Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula e o tema da aula de hoje, nós vamos iniciar com esta aula e as duas próximas aulas, digamos assim, um contexto de entender como estão estruturadas as demonstrações financeiras geradas pela contabilidade. Então, hoje o tema central de demonstração financeira é o balanço patrimonial. Então, estamos aqui no item 5 do nosso conteúdo programático, agora entrando aqui na segunda parte dedicada às demonstrações financeiras. Então, lembrando que o nosso processo contábil ele tem como finalização os relatórios. Então, vamos nos dedicar a esses relatórios externos, né? Porque não aos relatórios internos? Porque os relatórios de uso interno, eles são de característica de cada uma das organizações e cada um gestor. Então, o que serve para um pode não servir para o outro, e isso não quer dizer que esteja de forma equivocada, né? Mas os relatórios de uso externo, eles têm uma imposição de legislação e tem que ser respeitado, e isso cria uma linguagem uniforme de interpretação do desempenho de uma organização por meio de um relatório financeiro. Então, apresentamos para vocês, na última aula, o conjunto de demonstrações de finalidade externa, né? Então, a legislação que regula esses relatórios é a Lei 6.404 e a Lei 11.638 e outras informações de cunho mais específico que a gente vai citando ao longo das ocorrências. Então, vamos começar com o nosso primeiro relatório denominado balanço patrimonial. O balanço patrimonial, sem dúvida, é um relatório financeiro e que a contabilidade tem que processar essa informação com todo o rigor da legislação, com muita propriedade para que a gente possa realmente tanto atender o usuário externo, mas podemos utilizar o balanço patrimonial também para as nossas decisões internas. Ele é muito importante porque, lembrem digamos assim, das nomenclaturas que vimos na aula de plano de contas, em que nós falamos das contas patrimoniais. Então, são as contas que vão estar presentes nesse relatório. E ele tem a função de mostrar, né, o valor econômico, o valor patrimonial da organização. Então, quando a gente identifica a estrutura de um balanço patrimonial, a gente pode fazer várias leituras, e isso que eu preparei aqui na sequência para vocês. Olhando para essa primeira imagem, né, tem uma definição bem clássica, e a gente já verifica que temos o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Mas por que essa situação do ativo no lado esquerdo e o passivo no lado direito? Poderia ser diferente? Não poderia ser o ativo em cima, o passivo na parte de baixo da demonstração? Poderia. Mas por que então é assim? Porque foi feita uma convenção de que os valores definidos como ativo, que nós já vimos o conceito que é o conjunto de bens e direitos de uma organização, estão sempre do lado esquerdo. E os valores do passivo estão sempre do lado direito, que é o conjunto de obrigações. E aqui a gente separou. Nós temos um grupo de obrigações que a organização tem com terceiros e um grupo de obrigações que as organizações têm com os sócios, os investidores, os acionistas. Então, isso é o passivo e aqui é o patrimônio líquido, mas tudo é obrigação. Então, o balanço patrimonial é uma demonstração que vai mostrar essa composição de forma reduzida. Inclusive, nós trouxemos aqui um exemplo de contas que compõem o balanço patrimonial de uma importante empresa daqui do Brasil, e a gente vai comentar isso no final da aula. Então, o detalhamento não faz parte. Se eu quero conhecer detalhadamente, eu tenho que pedir essa informação. As organizações são obrigadas a entregar de forma reduzida, pelo único valor, cada conta. Muito bem. Agora, uma característica que a gente não pode deixar de observar
é o que nós falamos aqui, ela é resumida, mas tem a característica de momento. Por isso que é comum a gente encontrar na literatura a questão de que o balanço patrimonial é uma fotografia, é uma posição financeira num determinado momento. É como se você estivesse realmente fotografando de ordem financeira cada uma das transações. Cada decisão que nós tomamos no dia a dia de uma organização modifica os valores no balanço patrimonial. Ou seja, a decisão interfere na geração de riqueza, para mais ou para menos, né? Então, eu poderia ter um novo balanço a cada decisão tomada. Seria um exagero a gente, digamos, fazer uma análise após cada transação. Quer dizer, a gente não faria outra coisa a não ser ficar apurando se aquela transação modificou ou não a questão patrimonial. Mas eu tenho que realmente referenciar o momento. Por isso que é comum, quando nós encontramos uma demonstração de uma organização denominada balanço patrimonial, a gente sempre vai encontrar um termo de data de referência. Muito bem, aqui é um outro olhar, né? Como eu disse a vocês, por cada fonte de interesse de tomada de decisão, de análise, quando eu olho para o balanço de uma organização, eu vou descobrindo características que me interessam. Aqui nós sintetizamos como se eu estivesse olhando para o balanço patrimonial, ou seja, aquilo que representa, né, a posição econômica financeira de uma organização, agora com um outro olhar, um olhar mais financeiro, mais de engenharia econômica. Então, eu continuo tendo os dois grandes grupos, ativo e passivo, isso não vai se modificar nunca. Mas, olha que interessante, o passivo, ele tem uma outra conotação. O passivo é justamente uma fonte de financiamento, ou seja, é onde eu demonstro a origem dos recursos que eu vou usar no meu investimento. Então, o passivo, ele se caracteriza por decisões de investimento, ou seja, origem e aplicação. Então, nós falamos muito nas aulas anteriores de investimento. Normalmente, investimento está no grupo dos ativos, mas para que haja um investimento, tem que ter o financiador. Portanto, aqui a gente demonstra a relação do balanço patrimonial muito com aquele olhar que nós falamos de análise e avaliação de investimento. Então, para existir o bem, eu preciso ter a fonte de financiamento. Não importa se esse financiamento vem de terceiros ou se ele vem do recurso próprio, do acionista, do investidor, do proprietário da organização. Bom, e quando eu começo a confrontar as origens e as aplicações, é justamente aquilo que nós vimos em aulas anteriores. Uma análise, planejamento e controle dessas relações de origem e aplicação dos recursos. Então vejam a riqueza de informação financeira que a gente tem a partir do balanço patrimonial. Então, se eu entendo como funciona o processo contábil e como esse relatório é elaborado, com certeza, essa questão da análise gerencial desse processo eu vou entender com mais propriedade. Aqui é um outro fato que a gente utiliza, a estrutura do balanço patrimonial, para entender aquela questão de capital de giro que nós falamos em aulas anteriores. Ou seja, por que eu preciso de uma fonte de financiamento para ter aquele combustível, né, financeiro para que as coisas funcionem no curto prazo? Eu vejo isso representado aqui no balanço. Então, lembre-se que nós falamos de ativos circulantes e de passivos circulantes. Isso tem uma conotação de prazo, de tempo, curto prazo. Ou seja, aqui são os bens, são os investimentos. E aqui são as fontes de financiamento. Se essas fontes de financiamento direto não é suficiente, eu vou ter que ter o combustível chamado capital de giro, né? Então, é o confronto do total de financiadores de curto prazo com o total de investimento de curto prazo. Então, se isso não tiver em equilíbrio, vai faltar o capital de giro que falamos em momentos anteriores. Muito bem, então agora temos
dois pontos muito importantes associados ao balanço patrimonial. Na verdade, são três, porque nós temos o fator tempo associado ao fator, o conceito de liquidez e exigibilidade. O primeiro deles, o fator tempo, é que nós vimos que toda a demonstração denominada balanço patrimonial está sempre vinculado a um determinado momento em que se faz a leitura ou a fotografia financeira da organização. Mas é muito comum na área de finanças o conceito de curto e longo prazo. E como que se estruturou esse conceito de curto e longo prazo para a contabilidade? Então, tendo como referência o ano de 31, o ano X0, o mês de 31 de dezembro, olhando para frente, o primeiro ano seguinte é caracterizado como curto prazo. Após o primeiro ano, ou seja, a partir de 31 de dezembro do ano de X1, nós teríamos aqui o longo prazo. Então, esse é um conceito muito clássico, ele não é tão exato. Se for dia 1º de janeiro do ano X2, se for 30 de dezembro do ano de X1, não é tão rigoroso, porque eu tenho que levar também em consideração em curto e longo prazo, sobre a ótica financeira principalmente, que cada ramo de atividade econômica tem características diferentes no curto e longo prazo. Então, às vezes, o fator determinante do setor econômico tem uma questão de curto e longo prazo muito diferente de uma situação de um comércio, por exemplo, em relação a uma grande construtora de grandes obras que demoram 3, 5 anos para ser concluída. Então, o fator curto prazo e longo prazo, pela característica da atividade econômica, é diferente em relação ao comércio e em relação a uma empresa que constrói grandes obras. Mas o que não se modifica em qualquer uma delas é a questão de liquidez e exigibilidade em relação ao fator tempo, que seria o que nós vamos ver registrado no balanço patrimonial. O grau de liquidez de curto prazo com o grau de liquidez de longo prazo e também a exigibilidade. Então, liquidez associada ao ativo e exigibilidade ao passivo. Liquidez aqui no sentido de converter bens e direitos que existem em, digamos, de ordem material, né, em valores monetários de uso imediato. Tá? Então, isso se registra no balanço patrimonial de forma decrescente, ou seja, no grupo de ativo, eu vou registrar primeiro aquilo que já é dinheiro. Então, nós vamos ver que, basicamente, todos os balanços das empresas começam com o fator caixa ou depósito bancário. Por quê? Porque isso já é dinheiro. Então, é a conta número 1. E todas as empresas normalmente colocam como primeira exigibilidade as obrigações que ela tem para com fornecedores. Por quê? Eles representam o fornecedor de recursos no curto prazo. Então, eu começo com o ativo do que já é dinheiro para aquilo que é mais difícil converter ou eu não tenho interesse em converter em dinheiro. O que é mais exigido no curto prazo para o que é exigido no longo prazo. Então, esse é o conceito. Se nós trabalhássemos uma situação de visão na nossa representação anterior, é como se nós tivéssemos aqui uma situação dessa natureza e aqui dessa natureza. Ou seja, a conta número 1 aqui é que já é dinheiro. A conta que vem em seguida, ela pode também ser ou não, ou ela é mais fácil em converter em dinheiro. A primeira conta que vai estar aqui, ela é a conta que eu tenho que pagar no prazo mais curto. E aqui embaixo, o que nós temos? Normalmente o patrimônio líquido, que é o registro do valor que os acionistas têm direito em relação à empresa. Ou seja, eu primeiro tenho que pagar o público externo, para depois pagar os acionistas. Aqui, eu já converti dinheiro? Não, já é dinheiro. Aqui, eu vou ter valores que eu posso ter mais dificuldade em converter em dinheiro. Então, essa questão da exigibilidade decrescente ou da liquidez decrescente tem essa característica. Quem é o primeiro? O que já é dinheiro. É isso que está nesse conceito que nós vimos aqui agora há pouco. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo
Isso aqui são nomenclaturas reais de uma importante empresa do nosso país, de uma publicação agora de 2016, que eu estou trazendo para vocês verem como eles estruturam as contas de forma resumida. Então, ela está dizendo aqui, olha, a primeira conta do meu ativo circulante é a conta caixa e equivalentes de caixa. Qual o significado disso? Isso aqui é dinheiro e isso daqui é equivalente a ter dinheiro em espécie no ambiente da empresa. Tá? Então, digamos assim, a liquidez maior que nós temos, né, na nossa demonstração. Veja a segunda conta, aplicação financeira. Então, é muito fácil, eu vou lá no banco, peço para tirar da aplicação financeira e trazer para a utilização na conta corrente. E assim vai se listando as contas, então são nomenclaturas reais de uma importante empresa do setor de papel e celulose, que nós temos aqui como eles resumiram o ativo circulante em termos de contas. São poucas contas mesmo. É isso que a gente vai encontrar na maior parte das empresas. Não é uma lista ampliada. Obviamente que lá no ambiente interno essas contas estão muito bem detalhadas, mas a legislação diz que eu tenho que fazer e posso fazer de forma sintetizada, sumarizada. Então, em poucas contas, uma importante empresa, inclusive com ações negociadas na Bolsa de Valores, ela resume tudo que ela tem de bens e direitos de curto prazo, o ativo circulante. Seguindo em frente, as contas, o grupo do não circulante. Então, a nomenclatura que ela utilizou para registrar os seus bens e direitos caracterizados como não circulante. Então, percebam que o último item são os ativos intangíveis ou o ativo imobilizado, que a empresa realmente não tem interesse, muitas vezes, em se desfazer da sua marca, do seu conhecimento ou da sua estrutura física, porque são necessários para a sua atividade, né? Mas ela tem outras contas caracterizadas como diferente de curto prazo, ou por imposição da legislação, ou porque realmente as coisas vão acontecer num período superior a um ano, né? Então, isso aqui mostra a realidade da prática, da nomenclatura que se usa para as contas e também um exemplo de como a gente pode enxergar aquele conceito de liquidez que nós vimos anteriormente. Então, isso para o grupo ativo. Vamos ver para o passivo? Vejam bem, ó, passivo circulante. Primeira conta, que aparece na grande maioria das empresas, fornecedores. Ou seja, se caracteriza como a exigência, né, a exigibilidade mais imediata, né? Então, eu tenho que primeiro honrar com os fornecedores, depois os fornecedores de capital, né, empréstimos de financiamento, as obrigações de impostos com os governos, a parte de remuneração, enfim. Aí vem a sequência, né, de contas em que a gente vai conseguir detalhar de acordo com o grau de exigibilidade. Então, obrigações para com terceiros. Seguindo, nós temos as obrigações com terceiros, mas de características de longo prazo. E aí vem a mesma situação. E eu posso ter contas de curto prazo circulante, posso ter as mesmas contas de longo prazo. Então, por exemplo, a conta empréstimo. Eu posso obter empréstimos de característica de curto prazo, como eu posso obter empréstimos de financiamento de longo prazo. Então, eu separo até para dizer, olha, tudo que eu devo à instituição financeira não é para vencer no primeiro ano subsequente a essa demonstração. Então, tem algumas situações de empréstimo que estão num prazo mais longo. E aqui tem toda uma característica da especificidade dessa empresa. Evidente que isso não é comum a todos, ela tem grupos de contas aqui que são característicos da sua decisão empresarial. E por último, nós temos o
patrimônio líquido, né? Percebam que o patrimônio líquido realmente é composto por poucas contas. Isso acontece com a maior parte das empresas. Porque aqui normalmente se registra situações particulares de decisão, mas o que mais vamos encontrar? Capital social, ou seja, o valor daquilo que realmente capital social, o valor que realmente os acionistas dispuseram a fornecer para a empresa. Reservas de capital, que os acionistas definem como isso vai ser constituído. Ações que ela emitiu e não vendeu ainda na Bolsa de Valores. Reservas de lucro, é uma decisão de ordem interna. E ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, a empresa foi lá, fez uma reavaliação do seu patrimônio e, por enquanto, ele está transitoriamente aqui numa conta de ajuste que depois ela pode dar uma outra destinação para essa avaliação patrimonial. Então percebam que uma empresa de grande porte, com muita responsabilidade econômica no seu setor, ela não precisa de centenas de contas para formar o seu balanço patrimonial. Nós vamos encontrar aqui um número suficiente para que qualquer interessado, né, nesta empresa consiga fazer uma avaliação por meio dessa demonstração. Ou seja, qual é a saúde financeira desta empresa? Eu vou com certeza conseguir fazer uma análise, e é um dos nossos tópicos no final da nossa disciplina, como observar essa fotografia financeira da nossa organização. E para finalizar, como sempre, deixamos aqui a nossa lista de recomendações de estudo, né, digamos, de ordem mais direta, de acordo com a bibliografia que estamos adotando, e fazendo algumas atividades e sempre recomendando leituras complementares. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.